Olá, bem-vindo a mais um tempo de semeadura. No século XV a.C., há 3.500 anos, Moisés chegou à região montanhosa de Midian, entre o Golfo de Acaba e o deserto arábico, fugindo do Egito. Tinha 40 anos quando conheceu Zípora, a filha do sacerdote Jetro, com quem se casou. Recordando um pouco de sua origem, o hebreu Moisés era um recém-nascido quando foi encontrado em um cesto às margens do rio Nilo. Adotado e criado pela princesa do Egito, teve a melhor educação e ensino disponível naquele tempo. Moisés foi forjado para ser um líder. Conhecia as leis e geografia daquela parte do mundo e era mestre em construção de grandes monumentos. Voltando a Midian, ser um pastor de ovelhas com todas as habilidades que acumulou, cuidar do patrimônio de seu sogro não era um grande desafio. Acredito que sua vida estava bem tranquila, cômoda e, em outras palavras, Moisés estava em uma zona de conforto. Passados mais de 40 anos, um dia Moisés levou o rebanho para pastar em um local mais fresco, de gramas verdes, o Monte Horebe, hoje Monte Sinai, local sagrado da aparição de Deus. Moisés viu um espinheiro em chamas, mas estranhamente o fogo não o consumia. Do meio do arbusto, um anjo o chamou pelo nome. A voz parecia um trovão. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. A voz lhe disse para se aproximar, mas antes tirar as sandálias, pois era solo sagrado. Chegando mais perto da sarça em chamas, Deus se revelou. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Provavelmente você já deva conhecer o restante da história de Moisés e o resgate do povo hebreu das mãos dos egípcios, no século XV a.C. Mas o ponto que quero explorar é a nossa relação com a zona de conforto e como Deus nos vê nessa condição. Acredito que quem primeiro experimentou essa situação foi o casal Adão e Eva, e se não tivessem contrariado a ordem de Deus, ainda estariam no Éden. Porém, o pecado os tirou da zona de conforto. Então, depois da queda do casal, a zona de conforto passou para o nosso inconsciente, onde o cérebro bloqueia as atitudes e as motivações para que a vida fique acorrentada em cenários de comodidade, aparente bem-estar, vivendo em uma bolha onde não há ansiedade ou medo do amanhã, achando que ficar quietinho no seu canto pode eliminar o risco de mudanças repentinas. Mas a vida não é assim. Deus abomina tudo que vem associado à zona de conforto, como o medo em enfrentar o desconhecido, a miopia por não enxergar o longo prazo, o desperdício de talentos recebidos, prejuízos à saúde e principalmente a preguiça. Por volta de 970 a.C., em seu reinado, Salomão escreveu a maior parte do livro dos Provérbios. E 300 anos depois, o rei Ezequias compilou todos os manuscritos de Salomão e outros sábios. Um ponto em comum entre todos os pensadores foi a inspiração divina, que reforça o sentimento de que Deus Pai sempre combateu, combate e combaterá a zona de conforto. Se Deus não agisse assim, os hebreus seriam libertados e o êxodo aconteceria? Se Moisés não saísse da zona de conforto para mostrar ao seu povo que Deus estava ao seu lado para enfrentar o faraó, como seria? Enfim, o povo judeu teria a coragem e a fé para atravessar tantos desertos ao longo da sua existência? E Davi, um pastor de ovelhas que passou a ser o músico do rei Saul, não precisava sair daquela zona de conforto e ter se colocado à frente de todo o exército de Israel para enfrentar o gigante Golias. Mas se tivesse ficado na zona de conforto, ele teria cumprido o seu propósito? Teria sido o primeiro rei escolhido por Deus? E Jesus, como seria se tivesse acomodado com todo o poder divino que tinha e usufruindo de todos os benefícios de rei neste mundo? Se Jesus tivesse optado por uma zona de conforto, não tivesse assumido nossos pecados e aceitado a morte na cruz do Calvário, nós teríamos um intercessor junto à implacável justiça de Deus e seríamos salvos para alcançar o reino dos céus? Eu poderia citar milhares de outras passagens onde a opção de abandonar a zona de conforto é sempre abençoada por Deus. Mas nunca é uma decisão fácil. Quanto maior o tempo vivido neste labirinto da mente, mais turva fica a visão de futuro. Aumenta o medo e a insegurança pelo inesperado, e quando as pessoas à sua volta sugerem alternativas contrárias à sua vontade, parecem não entender o que está vivendo, e suas reações se sobrepõem à razão. E até parece que Deus não vê como está sofrendo com tantas contrariedades e angústia. Ele parece estar em silêncio, mas acredite, Deus nunca está em silêncio. E Deus falou a Isaías que estava desgastado com a comodidade e incredulidade de seu povo. Por isso não tema,
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Um amigo estava muito tranquilo em seu trabalho, apesar das dificuldades, pois seu setor era muito movimentado. E como a maioria das repartições públicas com atendimento à população era muito carente em recursos físicos e humanos. Mas ele já estava bem adaptado aos regulamentos e sabia como manipular as regras a seu favor, como compensar horários e reverter os benefícios em turnos seguidos de folga, ou como atender aos usuários suprindo a falta de profissionais, tornando-se aparentemente indispensável. Estava indo tudo bem até que, por estratégia política da gestão superior, transferiram o comando para um novo diretor. Apesar de conhecer pouco daquela área, esse novo diretor tinha apoio político para se manter no cargo. Como era esperado, o novo gestor mudou costumes e regras, com horários mais rígidos, aumentou a cobrança por melhores resultados e a autonomia da equipe diminuiu. Enfim, tudo mudou. Alguns funcionários aceitaram as mudanças, outros se mantiveram neutros aguardando a poeira baixar. Mas os que se sentiram incomodados passaram a boicotar as novas ordens, e assim surgiu um clima de retaliação de ambos os lados. E este último grupo buscou apoio político na tentativa de voltar como era antes. Meu amigo, por sua competência, tinha a opção de ser remanejado, mas essa alternativa ele não aceitava, e lutava pela troca do diretor. Então percebi que o problema era a zona de conforto, pois mesmo não sendo um bom local de trabalho, do ponto de vista físico, e o ambiente não fosse o melhor, não aceitava mudar essa condição. Mas Deus age assim. Quando estamos na zona de conforto, Ele põe obstáculos cada vez maiores, obrigando à busca de novas alternativas. Ele mostra nossas limitações, mostra que nossa força e astúcia humana não valem nada sem a fé e o apoio de Deus. Quanto ao meu amigo, é certo que a mudança contribuiria para o seu desenvolvimento profissional e humano. Bastaria ele segurar na mão direita de Deus, a mão que ele usa para mostrar o caminho correto a ser seguido. E o apóstolo Paulo, em nome de Jesus, disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de hoje é: você confia em Deus? Então avalie o nível de seu relacionamento com Ele pela dimensão do seu medo pelo inesperado. Veja o quanto você está preparado para sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Peço a Deus que o livre da zona de conforto, para que você não sofra tendo que sair dela. Curta e compartilhe o link desta mensagem, para que ela chegue a outras pessoas. Quem compartilha a palavra de Deus o está glorificando.